Você está prestes a embarcar em uma jornada de empreendedorismo com o Pode Empreender. 3 mulheres, cada uma trazendo sua qualidade distinta, se uniram para criar um espaço onde ideias se transformam em realidade. Sintonize-se para explorar histórias inspiradoras, valiosos conselhos e insights que moldam o caminho do empreendedorismo. Este é o Pode Empreender, onde a visão se transforma em ação. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Hoje quero começar agradecendo aos nossos patrocinadores que fazem todos esses episódios chegar até vocês, que é a Arena Padel, a Trips, Salomão Artesão, o Espaço Animal e a Universal. Hoje a gente está aqui com a Lara, né? Ela tem um estúdio de pilates, é fisioterapeuta, veio contar um pouquinho da história dela e compartilhar um pouco aí com nós todo esse ramo de empreendedorismo. Seja bem-vinda, Lara. Obrigada. Primeiramente, agradecer o convite de vocês, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho. E tudo começou. O estúdio agora em agosto, ele fez 2 anos já, o Estúdio Pulse. Passa rapidão, assim. Sim. Quando eu me dei conta, foi 2 anos, né? Sim. Então, as coisas vão acontecendo, também início de negócio é tudo meio atropelado. E quando vê, fez 1 ano e também já fez 2, né? Já? É rapidinho. Quando começa, vai engrenando, verdade, né? É verdade. Então, conta pra gente como é que tu começou a empreender, então. Então, há 2 anos atrás, eu tive a ideia de abrir o estúdio, né? Antes disso, essa história, na verdade, começa há mais de 10 anos atrás, quando eu ainda estava fazendo a minha graduação, né, em fisioterapia, e aí foi quando eu conheci a Lourdete. Ela já tinha o estúdio físico, era dela na época, e aí ela estava precisando de alguém para ajudar ela lá no estúdio, e eu, final de faculdade, aquela coisa, né? Sim. Tu precisa de horas complementares, estágio extracurricular, e aí então eu topei, né? Eu fui ajudar ela em alguns horários lá no estúdio e deu super certo, assim, sabe? Deu mais de 10 anos que eu fiquei trabalhando lá, a gente ficou junto, e assim, eu tenho uma gratidão imensa por ela, porque ela foi a primeira pessoa que confiou, né, no meu trabalho, que abriu as portas para mim. Então, fica aquele sentimento de gratidão mesmo, né? Sim. E aí, claro, em 10 anos que eu fiquei lá, imaginem quantas pessoas passam pelas nossas mãos em 10 anos, né? Quantos alunos, quantos pacientes, mesmo profissionais, colegas que trabalharam comigo também. Então, assim, foram 10 anos, foi um período de muito aprendizado. Sabe, eu sempre digo assim, ó, cada aluno que passa por a gente aprende alguma coisa. Cada patologia que a gente trata, a gente aprende alguma coisa, né? Então foi um período assim de bastante crescimento, tanto profissional quanto também pessoal. Sim. Né? E é que nem tu disse, né? Tipo, a gente fica agradecido, tipo, pelas oportunidades e querendo ou não, que a gente falou, 10 anos, quanta coisa tu aprende, né? Exato. Até mesmo pra, tipo, depois saber... Teu nome, né? Exatamente. E como lidar com clientela, toda essa parte que às vezes, tipo, quando a gente sai da faculdade, a gente nessa parte sai bem crua, né? É, bem crua mesmo. E hoje, né, no teu consultório ali, tu dá pilates, atende também em particular, a fisioterapia? Sim. Quais são todos os procedimentos assim que tu trabalha? Eu atendo pilates de dupla, né, 2 alunos por hora. Atendo também a parte de fisioterapia convencional, né, a parte de terapia manual também, liberação de pontos de tensão, liberação de pontos gatilho, né, eu uso a ventosa para fazer liberação miofascial. Sim. E eu ainda atendo domiciliar, fisioterapia convencional a domicílio daí. Que legal. Tudo isso. Sim. Para pessoas de idade melhor, né? Que tipo, que não quer sair de casa, tenha o conforto de estar e em assim, casa. muitas pessoas têm uma dificuldade também de locomoção, né? E tantas outras questões, né? Então facilita daí. E tu tem plano assim de diversificar mais os teus serviços ou tu vai continuar com o pilates e a fisioterapia? Assim, o que eu percebo hoje, né? A minha agenda, assim, é muito louca, sabe? Eu vou lá pro estúdio às 6h30 da manhã, aí eu faço uma pausa às 11h30 pro almoço, né? E aí eu volto lá pro estúdio às 14h e aí eu fico pra sempre. Fico até às 9h30, até 21h30. Geralmente até às 21h30. Então hoje eu sinto, assim, eu sinto que as pessoas estão me procurando para fazer essa parte de fisioterapia domiciliar e eu não tô com tempo para fazer. Sim. Né? E como é ruim a gente negar atendimento, né? Assim,
Eu me sinto péssima, sabe? Quando Mas alguém que bom vem que tu procurar... cresceu ao ponto de já poder negar, né? Sim, mas eu me sinto mal, sabe? De Sim. ter que dizer, não tem horário disponível, não vou conseguir te atender. Então, assim, a ideia para frente é, de repente, contratar um profissional que me ajude nessa demanda do estúdio, para eu ter um pouco mais de disponibilidade para fazer esses atendimentos a domicílio, né? Porque as pessoas realmente procuram, não sobrecarregar precisam. também, assim, Exato. né? Porque a gente, que nem tu disse, é ruim negar um atendimento, né? Só que a gente chato. também não consegue abraçar tudo, né? Tu já tem horários estendidos ali de atendimento, que nem tu disse, então fica bem complicado. E tu trabalha lá então com aparelhos, conta um pouquinho tipo de como é teu espaço, onde ele fica. O Estúdio Pulse, ele fica diagonal com a Igreja Católica, ali pertinho da praça, né? E eu atendo o Pilates estúdio mesmo, com os aparelhos, né? E a fisioterapia convencional, então, com as coisas da fisio, né? Alguma coisa ou outra eu consigo levar para o domicílio, né? E a parte de terapia manual, as ventosas, né? Enfim. Sim. E quais os horários que tu acha que tem maior demanda, assim, que tu tá vendo aqui? Eu acho que é todos, né? Que Assim, hoje eu tenho minha agenda lotada. Eu atendo 2 pessoas por hora, né? Então hoje eu tenho minha agenda lotada e graças a Deus, né? A gente tem que ser grata a isso também. Mas eu percebo que a maior procura, assim, das pessoas que vêm me pedir pelo WhatsApp ou mesmo na página é de manhã, das 6h30 às 9h30, mais ou menos, e também depois das 18h, né? Que daí o pessoal parou de trabalhar, né? Exato. Fora de horário de comércio, né? Que nem a gente que trabalha com esses atendimentos assim, né? Que mais voltado para saúde, ou relaxamento, ou necessidade, assim, né? Acaba que tu tem que se sujeitar a isso, né? Então, tipo, essa parte que a gente fala às vezes, né? Do empreendedor, assim, tipo... tem que se sujeitar, não adianta, né? São desafios que a gente tem que se adaptar aos horários que o teu cliente pode ir até você, na verdade. Né? E como que funciona, assim, né, na parte dos atendimentos? Tu tem alguns pacotes ou é, tipo, personalizado, às vezes, né? Dependendo do que o cliente precisa também. Na verdade, assim, acaba sendo um atendimento mais personalizado pelo fato de ter só 2 pessoas. Sim. Né? Então, assim, com 2 pessoas eu consigo, às vezes o paciente chega lá, Lara, tô com uma dor lombar hoje. Né? Daí eu consigo, dentro da própria aula de pilates dele, fazer a parte de ventosa, às vezes fazer um ultrassom, se é necessário, né? Então, pelo fato de ter somente 2, já quase que naturalmente se torna um atendimento mais personalizado, sabe? E sobre o Pilates, tu tem turma individual, aulas individuais ou em turmas, assim, que tu faz? Em duplas, o Pilates eu atendo em duplas, né? E a fisioterapia, daí os atendimentos da fisio, eu atendo uma pessoa por horário. Sim, não tem como... Não tem, é melhor. Sim, é porque né, tipo, é uma necessidade específica, né, do cliente que precisa ser resolvida. Tu tem que estar junto ali, acompanhando e corrigindo, né, então... E como é necessária a fisioterapia, eu vejo agora que veio o pádel pra cá, né, como tá tendo lesões, né, de jogar, às vezes tu não se exercita, tu tem que fortalecer, né, os músculos. Eu sempre digo assim, o corpo da gente é cheio de articulações, né? Então, assim, isso significa que o corpo ele foi desenhado para o movimento. Senão a gente não teria tantas articulações, né? Então, ele foi feito para o movimento. Eu sempre incentivo as pessoas a fazerem alguma atividade, seja ela qual for, né? Seja pilates, seja pádel, qualquer uma que for, mas faça alguma coisa, porque é qualidade de vida, sabe? É importante. Acaba travando, né? Às vezes o pessoal mais velho fica travado de não se mexer mais, né? Sim, é muito importante. E a gente vê, né, tipo, esses dias a gente tava comentando até, às vezes me falam, mas tu é magra, não precisa fazer tal coisa, não sei o quê. Mas quantas vezes, tipo, a gente vê, às vezes, a pessoa chegando, tipo, bem mais, com uma idade mais avançada, né? E tendo daí, tipo, tanta dificuldade, que às vezes se tivesse, né, feito todo esse movimento no início da vida, com certeza não estaria tão debilitada depois, né? É um trabalho gradativo, né? É uma coisa que, sim, que você precisa manter no momento que tu, vou parar por 3 anos. Aí tu vai ter que começar do zero, tudo de novo, né? Então é importante essa manutenção, essa constância, né, do exercício para você permanecer bem. E como que tu faz as tuas divulgações, né? Tem Instagram, divulga, não? Essa parte, sim, eu confesso que eu deveria me dedicar um pouco mais. Eu tenho a página do estúdio, né, no Instagram, mas
a rotina do dia a dia acaba consumindo a gente, sabe? Sim. Então eu acabo chegando meio tarde também em casa e aí fica meio de lado essa parte. Então o que eu publico lá, geralmente, assim, na maioria das vezes quando o aluno tá lá e faz uma foto lá no estúdio, daí marca a página, eu vou lá e publico, né? Posto de novo. Mas assim, quando alguém me manda, as pessoas às vezes me procuram na página, né? Sim. Aí tem que estar sempre ligado, assim, para responder. Consegue ter o acesso, assim, vir clientes através da página? Sim. A maior parte, assim, chegam até mim por indicação de outros, geralmente pelo WhatsApp. Mas às vezes acontece, assim, de alguém às vezes pedir uma orientação pela página, né? Uma coisa ou outra. E aí eu procuro. É que hoje, querendo ou não, tem que pelo menos estar ali, né? Exatamente. Tipo, de alguma forma trazer alguma informação. E, como tu disse, tipo, tu também tá sozinha, não é uma demanda que às vezes a gente vence, né? Mas de acordo com como a gente vencer, tem que estar fazer ali. O possível, né? Sim. E quais diferenciais, assim, que tu oferece? Eu acredito que o maior diferencial realmente seja o atendimento de menos pessoas. Né? Assim, eu já trabalhei com 5 alunos, até 6 alunos, né, no outro estúdio, e eu percebo assim que as pessoas se sentem mais à vontade quando tem menos alunos na aula, sabe? Sim. Então, às vezes a pessoa chega ali com diferentes necessidades. Tem pessoas que chegam lá que naquele dia específico elas querem conversar, né? Elas chegam um dia específico, elas às vezes estão mais tristes, mais felizes, enfim, né? Chegam de várias formas. E quando tem menos pessoas, eu percebo isso, assim, que elas se sentem mais à vontade para, às vezes, levantar algum questionamento, né, ter um diálogo ali, e além de fazer o seu exercício, além de fazer a aula, né. Sim. E eu também me sinto melhor porque eu consigo ficar mais atenta aos detalhes, mais atenta aos alunos, ao movimento, como é que está fluindo esse movimento, né. Então, eu acredito que esse seja o principal diferencial, assim, de ter menos pessoas por hora, né? E é bem isso, né? Tipo, a pessoa vai ir e vai se identificar também, né? Com essa tua proposta, tipo, de ser bem, né, individualizado ali, seja para conversa ou para atendimento, né? Então é bem isso, essa coisa de conexão. Também, isso, e acaba fazendo essa conexão também com o colega da aula, sabe? Cria-se um vínculo ali. Sim, porque então, é semanal ou enfim, né? Tipo, a gente tá sempre junto ali na... E aí fica um ambiente assim mais tranquilo, né? E eu percebo que as pessoas se sentem também um pouco mais à vontade, sabe? É bom que cria um vínculo, uma amizade. Exatamente. Isso. E como que tu trabalha assim, né? Tipo, pro teu público mesmo entender e tu manter ele, né? Que nem a gente tava comentando antes dessa importância de ter, né? Essa manutenção, então, de sempre estar ali, enfim, para não desistirem, né? Porque muitas vezes acontece. Eu sempre digo assim, a atividade física, de cada 10 pessoas, 8 vão porque tem uma patologia ou porque precisam muito, assim, né? Por amor mesmo é a minoria. Só que eu percebo que, assim, nos últimos anos, né? Há anos atrás as pessoas vinham realmente quando já se tinha uma patologia instalada para reabilitar, né? E hoje, assim, cresceu muito o número de pessoas que vêm para mim e outros profissionais que a gente troca ideia e conversa, né? Vem com o intuito de prevenção mesmo. Isso cresceu bastante. Né? E aí, isso que tu me questionou, durante a própria aula, sabe? O aluno chega, a gente sempre faz esse feedback assim de como é que tu passou a semana, como é que foi a última aula, o dia seguinte tu teve dor, sabe? Como é que tu tá hoje? Então, no próprio decorrer da aula, na execução de determinado movimento, a gente já explica assim, esse exercício tu tá fazendo para melhorar isso, tu tá sentindo isso, que músculo tu tá sentindo agora, entende? Então eles vão entendendo e eles vão assim tendo uma propriocepção do corpo melhor, sabe? Eles acabam se conhecendo melhor, né? E tá tendo muita informação hoje em dia, né? Que como é bom se cuidar para manter a saúde, para fazer exercício. Eu acho que isso tá ajudando as pessoas a querer se cuidar antes de ter alguma coisa, né? Exatamente. Então, as pessoas estão buscando muito a atividade física, seja ela qual for. Hoje a gente tem muitas, né? E isso é muito bom. Elas estão buscando a título de prevenção mesmo. Isso é muito positivo, né? E como é que tu faz para captar, assim, os feedbacks, tanto negativo como positivo? Também durante a aula, sabe? A pessoa chega, Lara, tô com uma dor hoje na lombar, né? Aí, quando começou essa dor? Foi logo depois da aula? Foi antes da aula?
sabe? Então esse feedback vem assim, primeira coisa, quando o aluno chega, eu já questiono, como é que tu tá, né? Como é que tu passou a semana? Às vezes até o feedback ajuda tu a formular a tua aula, Exato, né? Exatamente. Primeira pergunta, como que tu tá, como passou a semana, né? Para daí eu entender qual a necessidade daquele aluno hoje. Sabendo da patologia que ele tem, como ele está hoje. Para eu saber como que aquela aula vai fluir, o que eu posso fazer para melhorar. E até para eles entenderem, né? Porque muita coisa, querendo ou não, vai gerar não é uma dor, né? Mas o paciente vai sentir, né? Exatamente. Porque ele vai estar fortalecendo os músculos, enfim. Sim. Então, tipo, essa coisa da informação, né? Exato. Porque nem está isso, a gente sempre tem informação onde tu quer buscar. Mas, tipo, uma profissional que tu tá indo, que ela é experiente, que tu confia, é muito mais importante, né? Sim. Tipo, tu passar isso, pode ser que tu vai sentir dor de tal forma, não sei o quê. Pra pessoa entender que isso é normal também, né? E outra, né? Cada pessoa é uma pessoa. Sim. Então vai ter uma pessoa lá que tem uma patologia no joelho, né? Vai ter outra pessoa que tem a mesma patologia, mas se comporta diferente. Sim. Né? Então esse olhar assim para o indivíduo como singular é importante, né? Olhar a patologia, mas também olhar a pessoa, sim, sabe? Certeza. E a questão assim, né, tipo, bem na área do empreendedorismo agora, né, para tipo, às vezes quem quer ingressar ou quem nos assiste também, né, a questão assim das precificações, né, como que tu faz assim para ter, né, uma ideia, assim, manter os teus custos fixos, porque a gente sabe que toda empresa, né, tem aluguel, tem isso, tem aquilo, sim, né, sim. Como que tu faz assim para ter uma noção, né, como precificar os teus atendimentos? Sim. Tem que levar em consideração os teus custos, tuas despesas fixas, né? Eu acho que em primeiro lugar. E também não dá para ignorar o fato da gente estar numa cidade pequena. Sim. Né? Então, assim, é importante também fazer uma avaliação de como que os outros lugares estão cobrando, para ti também não sair muito fora, sim, sabe? Sim. Às vezes tu pode aumentar um pouquinho o teu valor por determinada coisa que tu tenha mais, sim, ou então diminuir o valor para captar mais público, tem que fazer, é uma eterna balança, sim, né? Ser empreendedor hoje ainda mais que eu acho que o maquinário não é barato, né? Da parte do Pilates, eu ia te perguntar isso pra ti se manter atualizado, mas também ver se vale a pena e cabe pra nossa região, sim, o maquinário, né? Sim, sim. Os aparelhos, eles são caros, assim, né? Então tudo isso é o equilíbrio, tem manutenção, é a balança, também, toda né? essa questão, o desgaste das próprias molas, dos sim, aparelhos. Então tudo tu tem que ir avaliando, analisando para fechar o teu preço, o teu valor, sim, assim. Né? E outra coisa também que é super importante, a busca de conhecimento, isso também gera custos, né? Então tudo isso é importante você pensar sobre isso também, né? Então, assim, pelo menos um curso por ano é importante fazer, seja um curso de alguma coisa nova ou uma atualização, exatamente, isso é super importante e até assim, você vai lá, tu vai absorver a informação do próprio curso, mas também é muito positivo, assim, tu vai encontrar outros profissionais que atendem a mesma área que você, né? Então essa troca de ideias, sim, essa troca de experiências também, sim, é bastante válida. Porque às vezes uma técnica é simplesmente uma técnica, né? Mas como tu executa, outra pessoa executa, isso, às vezes uma mínima diferença, né, faz facilitar às vezes o teu trabalho e dar mais resultado, sim, né? Sim, então, com certeza. É uma eterna busca mesmo pra ti. Sim, não dá pra nunca parar de buscar, sim, né? E tu acha que mudou muito de 10 anos para cá o público, o pensamento, os maquinários, assim? Os aparelhos não, né? Eles são os mesmos, mas assim, o público, o que eu comentei antes, eu percebo muito assim que há uns anos atrás as pessoas vinham com uma patologia, preciso tratar tal coisa, né? E hoje isso mudou, hoje as pessoas vêm buscar a prevenção, eu quero prevenir uma artrose, eu quero prevenir isso ou aquilo, né? Ou pelo menos atrasar um processo, sim, né, de desgaste ali. Então isso eu percebo bastante, assim, em todas as idades, né? Há uns anos atrás tinha-se um preconceito com o Pilates, era, né? Só mulher que fazia, né? E idoso, mulher e idoso, né? Era basicamente isso. E isso vem mudando muito. Eu tenho alunos de 15 anos até 86 anos, sabe? Então, homens, mulheres, adolescentes, sabe? Isso é bem positivo. Sim, eu vi uma foto do Medina fazendo Pilates. Tipo, então até um surfista que é nomeado, né, medalhista olímpico, também tem que fazer para, claro, né? Para ter a mobilidade, para ter a flexibilidade, né, para ter o reforço muscular do esporte dele, né? Então isso é bem importante. Porque às vezes a gente, tipo,
compara, né, que nem essas coisas, mas é um exercício às vezes que tipo tem várias coisas que são similares ao movimento que tu tem que fazer depois, né? Então, tipo, bem essa questão como a gente falou do reforço, que ela é importante, né, independente da idade. Independente da idade e do teu estilo de vida. Sim. Seja qual for o teu trabalho, a atividade que tu faz, ter uma musculatura reforçada, alongada, flexível é importante, né? Sim. E quem tu dá uma dica assim para quem quer empreender? Para quem no teu ramo ou qualquer ramo? Eu acho que a primeira coisa é você pensar friamente se aquilo vai ser viável, né? Às vezes a gente quer pensar com o coração, mas tem que ser frio e vai dar certo. Será que vai ser viável? Eu vou ter lucro com isso, Fazer um planejamento, Fazer um planejamento, exato. E depois eu acredito que seja buscar o conhecimento, né? Porque assim, se você domina aquilo que tu faz, tu se sente muito mais seguro, tu passa mais segurança também, né? E por último e não menos importante é o vencer o medo, né? Porque o medo é o nosso limitador, né? O medo vai puxar a gente para trás, a zona de conforto é sempre melhor, né? Então tem que ter coragem, né? Para ser empreendedor hoje tem que dar aquele passo, tem que ter coragem e no mais é assim trabalhar certinho, se dedicar para aquilo, se tu gosta do que tu faz, já é meio caminho andado, né? E coragem é importante também, é o primeiro passo, né, para tudo. A gente quer te agradecer, então, né, e te parabenizar, então, por, na verdade, todo esse tempo, né, tipo, de profissional, assim, e que venha muito mais anos de estúdio, então, né, que encontre pessoas no teu caminho que te ajudem também, né, a crescer cada vez mais. Então, muito obrigada pela tua presença e por compartilhar a tua história aqui conosco. Eu que agradeço, meninas, o convite, a oportunidade. E o Estúdio Pulse está sempre de portas abertas aí para vocês também. Com certeza. Obrigada pelo teu tempo. Eu tenho certeza que quem ouvir essa entrevista vai levar alguma coisa de bom, né? E que venha muitos alunos. Obrigada, Guris.